Graça e paz, meus irmãos, sejam bem-vindos. Essa semana lemos de 2 Samuel, capítulo 21, até 1 Reis, capítulo 18. Temos aí um período que abrange desde os últimos dias do rei Davi até o reinado de Salomão e a subsequente divisão do reino. Inclusive, esse período é um dos períodos ali mais cruciais na história de Israel. É importante que vocês prestem bastante atenção nesse estudo e também nas próximas leituras da Bíblia, porque temos ali uma narrativa que não vai moldar apenas ali uma compreensão de um período, como todo o destino da nação israelita. Então, vamos aprender muito. E isso vamos ver profundas lições. Vamos ver profundas lições sobre liderança, sobre sabedoria, sobre consequências da apostasia. Então, temos aqui temas muito importantes para a nossa vida. Então, para já irmos direto ao ponto, houve uma transição de governo de pai para filho, Davi para Salomão. Nos últimos dias ali do reinado do rei Davi, quando ele já estava com uma idade que já estava ali meio enfraquecido, e com isso os filhos de Davi começam a arrumar ali uma espécie de conflito. E aí surge uma conspiração perigosa, onde Adonias, filho de Davi com a Agite, se aproveitou ali da fragilidade do pai, fez o quê? Se proclamou rei. Uma prematura, e ele tinha ali aliados poderosos, como o próprio Joabe, comandante do exército. Então, o comandante do exército ao lado de Adonias. O sacerdote Abiatar. Então, vamos ver que ele foi ali declarado soberano. Houve ali uma celebração. No entanto, o profeta Natã, percebendo ali a gravidade da situação, ele orienta Batseba, a mãe de Salomão, a lembrar da vida, a promessa que ele havia feito, que Salomão seria o próximo rei. E, movido por essa intervenção, Davi vai e reage com firmeza e ordena que Salomão fosse levado até a fonte Guion, e houve ali um sinal claro de sucessão legítima, onde o sacerdote ali, Zadok, e o profeta Natã ungiram Salomão como rei, enquanto o povo ali bradava: "Viva o rei Salomão!" E aí, com sons de trombeta, o clamor da multidão, a gente vê que houve ali um pavor entre os convidados de Adonias, que logo saíram fugindo, dispersaram ali. E o próprio Adonias, temendo ali por sua vida, ele se refugiou no altar do tabernáculo. E aconteceu de Salomão depois perdoá-lo. Ok? Então, Davi, ele, perto ali de morrer, ele entrega ali suas últimas instruções ao rei Salomão. Poxa, seria tão bom se Salomão ouvisse de fato e cumprisse isso à risca até os últimos dias. Mas vimos que não foi assim, e daqui a pouquinho você que está me ouvindo verá um pouco mais também a respeito disso. O que Davi fala para Salomão é: guarda os preceitos do Senhor teu Deus, andando nos teus caminhos, para que prosperes em tudo quanto fizeres. E com essas palavras encerrou o reinado de Davi e teve início a era de Salomão. E ao assumir o trono, Salomão amava o Senhor. Ele seguia de fato os estatutos ali, tudo conforme
Davi, seu pai, havia ali ensinado, instruído. Ele, inclusive, ofereceu 1000 holocaustos. E teve um momento ali que, em uma noite, o Senhor apareceu em sonho e disse para Salomão: pede o que queres que eu te dê. Caramba, que forte! Imagina só, Deus aparecer em sonho e falar: pode pedir qualquer coisa, eu vou te dar. E ali, um momento ali de profunda humildade, que depois em outros momentos faltou essa mesma humildade, o jovem rei responde: ó Senhor meu Deus, quiseste reinar o teu servo no lugar de Davi, meu pai. E eu sou ainda um menino, não sei como sair nem como entrar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo, para discernir entre o bem e o mal. E essa resposta aqui, caramba, agradou profundamente a Deus. Ele não deu apenas a Salomão a sabedoria que Salomão pediu, mas também riqueza, honra, como nenhum outro rei. A fama de Salomão alcançou ali as nações. A justiça do seu reinado, caramba, aquela história famosa das duas mulheres que disputavam um bebê, caramba, aquilo ali revelou como foi impressionante a sabedoria de Salomão, a capacidade dele de discernir a verdade. Coloquei aqui uma outra tradução, 1 Reis 3:9, e diz assim, ó: dá a teu servo entendimento. Olha que interessante, quando lemos aqui essa palavra entendimento, eu li aqui uma outra versão que, né, mencionou ali sobre o coração compreensivo. Por que coração compreensivo? Aqui temos outras traduções como coração entendido, que é uma tradução interessante. No hebraico aqui, vamos ver como está. Está escrito o seguinte: Denatata leavdecha lev shomea. Denatata é conceda. Aí nós temos leavdecha, que é para o seu servo. Aí nós temos lev shomea, um coração que ouve. Olha só, ele pedindo a Deus um coração que ouve, um coração que sabe ouvir. Que isso, hein? Aí sim, um coração compreensivo, um coração entendido, sabe ouvir a voz de Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, me dê um coração compreensivo, um coração entendível, um coração que entenda a tua vontade, que entenda, consiga ouvir a sua voz. Isso é importante. Amém, irmãos? Bem, então nós temos na sequência, 1 Reis 10, história de uma rainha bastante conhecida. Sua fama também foi longe. Capítulo 10. Nós lemos capítulo 3 anteriormente. Agora no capítulo 10, no verso 1. Diz assim: E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. Olha só, hein? Ela ficou intrigada com a glória do reino, com a fama de Salomão, que foi longe. E ela veio da Península Arábica, lá do extremo sul, fez uma jornada ali de mais de 1.500 quilômetros, trouxe uma caravana luxuosa, né, com vários camelos carregados de especiarias, ouro, pedras preciosas. Qual era o propósito dela? Testar a sabedoria de Salomão. Fazendo o quê? Perguntas difíceis. Em hebraico aqui está redot, que seria enigmas.
parábolas profundas de difícil compreensão, só para ver se de fato ele era sábio. E o curioso é que Salomão respondeu todas. Nenhuma ali foi tão difícil que ele não pudesse responder. E vamos ver que muita coisa impressionou a rainha de Sabá. Não foi só a sabedoria. Ela ficou impressionada com a organização do palácio, com a fartura, a elegância, como eram bem servidas as refeições, a postura dos oficiais, os uniformes dos servos, os holocaustos, o templo, tudo muito bem feito, organizado. É interessante que a Bíblia relata que ela ficou literalmente sem fôlego. Literalmente. Labelou Hayava Odruar. E é um negócio de faltar ar no peito mesmo. Gente, olha só. Ela faz uma confissão que eu acho que é muito interessante. Ela fala, na verdade, não me contaram nem metade. Caramba, muito curioso isso. Deixa eu colocar aqui verso 7. Pronto. Ela falou o quê? Vou ler a partir do verso 6. Então ela disse ao rei, era verdade o que eu ouvi no meu país a respeito dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, eu não acreditava nisso, até que vim e meus olhos ouviram. Não me contaram nem metade. Tu superaste em sabedoria e bens a fama que eu ouvi. Ele segue falando, bem-aventurados os homens que trabalham para ti, e algumas outras bem-aventuranças. Olha só que extraordinário. E olha só que incrível. Uma rainha pagã reconhecendo a grandiosidade do Deus de Israel. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, porque o Senhor amou Israel para sempre. Por isso te estabeleceu como rei para executares juízo e justiça. Meus irmãos, cara, a excelência do reino foi um testemunho aqui silencioso da glória divina. Salomão conseguiu revelar o caráter de Deus através da excelência de sua liderança. A excelência, ela honra a Deus e transforma corações. Olha que interessante. Quando nós servimos com excelência, o nosso testemunho transcende palavras. Não preciso usar palavras. Um provérbio popular, desconhecido, que diz o seguinte: pregue sempre. Se necessário, use palavras. Olha só que interessante. A maior parte do tempo pregando, você prega com as ações, com a sua conduta perante os homens, com quem você é e não com o que você fala, ou sem proferir a palavra das boas novas diretamente. Só no seu testemunho de vida você está pregando. Muito, muito interessante. Isso é uma verdade primordial, é importante que os irmãos venham a entender isso. E a rainha de Sabá saiu dali impactada. E olha só, ela sai louvando a Deus. Sai louvando a Deus. Olha a importância de prestarmos a Deus um serviço de excelência. Isso em nosso lar, com a nossa vida, por onde nós formos, o nosso trabalho, nossa vizinhança, nas nossas igrejas, a forma que nós nos posicionamos, se nosso trabalho nas igrejas tem sido um trabalho de excelência.
Olha só, porque vidas podem ser impactadas por fazermos um trabalho de excelência. Isso aqui é importante que venhamos a entender. A rainha de Sabá ficou impactada. Tem pessoas hoje no mundo que precisam ouvir Jesus e muitas das vezes precisam que nós venhamos a nos impor um pouco mais, a sermos de repente mais criativos para alcançá-las, mostrar a elas um trabalho de excelência, ter mais atenção às vidas, e aí, quem sabe, podem chegar ao ponto de ficar igual a rainha de Sabá sem ar. Caramba, que isso? Estou emocionado, estou impactado com o que eu estou vendo, com o que eu estou ouvindo aqui. Olha só fulano, ciclano, beltrano, olha só como eles demonstram o amor, como eu fui bem recebido. Isso tudo, meus irmãos, pode mudar vidas. Pessoas que estão perdidas hoje podem ser alcançadas pela luz do Senhor através do seu bom comportamento perante Deus e perante os homens. Através de um serviço de excelência. Bem, vamos agora a um outro ponto, um ponto mais triste. A gente vê agora uma história agora mais trágica. Capítulo 11 de 1 Reis abre aqui com algo mais chocante, uma questão triste, o pior vacilo da vida de Salomão. Aqui na minha tradução, o título da perícope colocaram o pecado de Salomão. Então vocês de cara estão vendo aí o problema. Bem, verso 1, 1 Reis 11, verso 1. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Caramba! Meus irmãos. Um ponto que eu queria mostrar para os irmãos aqui em hebraico, nós temos aqui uma conjunção. A primeira letra aqui, a primeira palavra é uma conjunção. No hebraico nós temos em uma palavra a junção de artigos, conjunção. E a primeira palavra aqui é Ve-Hameler. Ve-Hameler Shlomo, que é e o rei Salomão. Então temos uma conjunção e, pode ser entretanto, é uma conjunção entretanto e. Mas o que é curioso aqui? Há no texto uma forma aqui de uma conjunção que quer criar uma quebra, uma coisa que mudou, houve aqui uma transição no cenário, alguma coisa que realmente é uma transição dramática, alguma coisa que mudou. Infelizmente, mudou para pior. Aqui nessa minha tradução, na língua portuguesa, não captou essa conjunção. Tem outras traduções que captam. Nós temos aqui a Almeida Corrigida Fiel e o rei Salomão. Então, no hebraico, temos essa conjunção e é para chamar atenção. Muitas das vezes, essa conjunção, quando aparece no início de um capítulo, no início ali de uma nova história, no título ali até temos uma perícope ali diferente. Então, com questões editoriais, algumas traduções tiram essa conjunção para não ficar perdido. A história está começando agora, como é que vai começar com E? Então, por questões editoriais, algumas traduções tiram. Mas é curioso, porque no original quiseram manter. E houve alguma questão aqui, chama a atenção. E temos essa conjunção também
a Septuaginta. Então nós temos aqui, ó, Kai Ho Basileus Salomon. Então que vamos ver aqui esse Kai justamente a conjunção e. Nós temos também outras traduções. Aqui, ó, tradução para o inglês, ó. But King Solomon loved the man and foreign woman. Então nós temos aqui esse aqui, but, que é o mais. Mais o rei Salomão. Nós estamos agora vendo um rei que tombou. Caiu. Feio. E no meio teológico se tem dúvidas do que de fato aconteceu nos últimos dias de Salomão, se ele foi salvo ou não. E veremos o porquê já já. Okay? Não vou entrar aqui em muitos pontos, vou deixar um pouco mais adiante, mas já vou dar uma palhinha aqui, mas para não ficarmos tanto, vou ser bem breve. Bem, meus irmãos, temos aqui um homem que recebia sabedoria diretamente de Deus, mas cedendo a compromissos políticos, isso trouxe consequências irreparáveis. Houve uma decadência espiritual. Começou com alianças matrimoniais proibidas. Deus falou para não casar com as mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias. Ele que só casou com mulher que não podia. Lembrando que nós já lemos sobre isso, estarei colocando aqui, lá em Deuteronômio no capítulo 7, o verso 3. E olha só o que está escrito. Então nós temos aqui a descrição aqui de algumas nações que eles não poderiam ali ter, nem o convívio, não era nem para viver no meio deles. E aqui diz no verso 3, não realizarás casamentos com elas, com essas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Só que, destacando, às vezes a língua portuguesa pode ser um pouco confusa. Quando aqui fala tuas filhas, tuas está se referindo às filhas de Israel. E quando fala seus filhos, está se falando para os filhos dos povos, ok? E aqui fala, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Ou seja, não tomar essas suas filhas, seriam as filhas dos povos, para teus filhos, ou seja, para os filhos de Israel, ok? Tem uma questão aí de tuas com seus e suas com teus, né, que traz às vezes uma certa confusão, mas o propósito é esse, porque o propósito é esse aqui, ó, não ter filhos dessa união pagã, para que esses filhos não viessem a se desviar e cultuar outros deuses. Então Deus proibiu esse tipo de casamento. Amém? A progressão do pecado é assustadora. Começou com Salomão amando as mulheres estrangeiras. Aí vamos ver se apegando a elas pervertendo o coração dele. Na velhice ele já não era mais fiel a Deus, seguiu outros deuses, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então vamos ver aqui uma cova levando a outra cova, um abismo levando a outro abismo. E aqui no verso 4 de 1 Reis 11 está escrito o seguinte: na velhice de Salomão, suas mulheres desviaram seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeitamente fiel para com o Senhor seu Deus, como o de Davi seu pai. E aqui o texto vai dizer que ele seguiu a Astarote, a deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas, e assim Salomão fez o que era mal perante o Senhor. E não se dedicou em segui-lo como havia feito Davi seu pai. Então, muito triste ver isso. Vamos ver que ele fez um altar a Camus e a apostasia dele se tornou pública. Não foi um negócio escondido, não. E o que eu quero
inicialmente falar aqui, né, até de forma breve, para não postergar muito, na velhice de Salomão. E o texto diz aqui que desviaram o seu coração para seguir outros deuses. Os teólogos, ao analisar esse texto, falam: então Salomão foi condenado, perdeu a salvação, certamente não tem mais jeito, que caiu na idolatria e não se arrependeu. E, de fato, pegando esse verso, é o que dá realmente esse entendimento. Caramba, se na velhice ele se desviou, virou um idólatra, e o texto não diz em momento algum aqui que ele se arrependeu, e aqui diz claramente que foi na velhice que ele se desviou. Então muitos, fato e matéria, falam: pronto, está condenado. Não temos como ter certeza absoluta, mas tem um ponto que veremos mais adiante. Alguns teólogos acreditam que o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão em sua velhice, sendo ali o último escrito de Salomão, e que, analisando o teor do livro, pode ser uma espécie de livro de arrependimento dele, pela tolice dele, algumas coisas, em como ele lidou, né, com o tempo dele, coisas que ele deveria fazer e não fez. Enfim, como se fosse ali um livro ali de arrependimento. Mas, como veremos um pouco mais adiante, também não temos certeza se foi Salomão que escreveu. A maior parte dos teólogos, né, digamos que acima dos 90%, acredita que sim, pela estrutura, a forma da escrita. O livro diz que foi um filho de Davi que escreveu, mas filho de Davi é uma questão que pode ser um pouco vaga, porque pode ser usado também para descendentes. Então, nós mesmo falamos, né, Jesus, filho de Davi, então, né, poderia ser um descendente, não um filho direto. Okay? Mas é importante que os irmãos saibam, temos esse verso aqui, mas no meio teológico há essa possibilidade que o livro de Eclesiastes seja um livro ali de reflexão de Salomão pelas tolices da vida ali que ele fez. Certamente uma delas é essa questão da idolatria. Okay? Mas é importante destacar mais uma vez que também não é nenhuma certeza, porque não é uma evidência forte o suficiente para definir, uma vez que não temos ali essa questão do nome, né, muito bem evidenciado. Bem, a apostasia ela se tornou pública. Salomão ele edificou vários altares a divindades, falsas divindades. E uma coisa que chama a atenção é que ele não só fez, como ele apoiou, patrocinou e legitimou também. Isso à vista de todos. Quemós exigia sacrifícios humanos. A Moloque, que crianças eram queimadas vivas. Olha só. E vamos ver que o Palácio Real, que antes era símbolo de sabedoria e de justiça, agora se tornou centro de um culto pagão. E aí vamos ver que Deus, ele fala a Salomão contra esse comportamento dele. E Deus avisou. Houve avisos. Verso 9. Por isso o Senhor se indignou contra Salomão, porque o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, e lhe aparecera 2 vezes. E falou, não siga outros deuses. Aí o que vem aqui, que Deus fala a Salomão, devido ele não guardar a aliança e os estatutos, iria tirar o reino e dar ao servo, a Jeroboão. Então vamos ver que, por esse motivo, Jeroboão
tornou rei de Israel. E aqui, olha só, ó, porém, não farei nos teus dias, por amor a Davi, teu pai, mas o tirarei da mão de teu filho. Por questão de sucessão, era apenas um rei em todas as tribos, né, Judá e também as tribos do norte. E foi assim com Davi, foi assim com Salomão. E Deus falou: olha, você está dividido. E eu vou tirar o reino, você, vou dar seu servo, mas não vou fazer agora com você, por amor a Davi, mas vou fazer com seu filho. Quando seu filho for reinar, e não vai reinar todo Israel. E aqui diz, ó, não tirarei o reino todo, mas darei uma tribo a teu filho. Ó, uma tribo. Então Roboão, ele reinou apenas uma tribo, a tribo de Judá. Por amor a meu servo Davi, por amor a Jerusalém que escolhi. Isso tudo porque o coração dele estava dividido. Então, assim como o coração dele se dividiu, Deus também, ó, rasgou o reino dele. E agora houve essa divisão. Importante dizer também que as terras de Judá pertenciam também ali a Benjamim, né? Então, quando falamos da terra ali, Judá era, né, Judá e Benjamim. Meus irmãos, deixa eu avançar um pouco mais aqui. Então, falamos aqui sobre o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Deus levantou adversários contra Salomão, e isso, inclusive, vamos ver que Jeroboão ele acaba sendo escolhido para governar as 10 tribos do norte. E após a morte de Salomão, Roboão, o filho de Salomão, ele é coroado. Mas vamos ver que, ao invés de melhorar, aliviando a carga, porque Salomão ele teve algumas coisas também que não foi muito bom, não. O imposto estava muito alto ali. Então é difícil falar, tá caro, então não come, esse negócio aí é perigoso, né? O povo precisa comer. E vamos ver que, ao invés de Roboão aliviar a carga, ele vai e dobra a opressão. Então, o povo acabou se rebelando e as 10 tribos declararam ali independência sob a liderança de Jeroboão. Okay? Então, o reino do norte ele se separou. Quando houve essa separação, nós chamamos o reino do norte de Israel e o reino do sul de Judá. E ali o centro é Jerusalém. E lembrando que são 2 tribos, Judá e Benjamim. E no norte, as 10 outras tribos. E nessa leitura da semana nós vemos, né, sobre a questão de Aías, a questão ali dos 10, né, rasgou as vestes, cortou em 12, pegou 10, entregou a Jeroboão. Então temos aqui uma leitura que foi de muita coisa, muita informação. É importante também dizer aqui que Jeroboão também não foi um rei aqui, temente a Deus, só fez o que era certo. Infelizmente. Inclusive, vamos ver que, historicamente, teologicamente, espiritualmente, vamos ver que Jeroboão ele não foi legal, porque ele cria um sistema religioso alternativo, pagão, ele faz bezerro de ouro, ele nomeia sacerdote que não é levita, ele corrompe o culto. A gente vê que realmente é um negócio muito feio que acontece ali. Em 1 Reis 12:30, nós podemos ver aqui rapidamente. 12:30. Ó, isso aqui é coisas que Jeroboão está fazendo. Ó. E isso tornou pecado, pois o povo ia até Dan para adorar o ídolo. Então, são questões aqui. Eu não compartilhei a tela. Então, são questões aqui muito ruins e houve um declínio espiritual acelerado. Vamos ver que no Reino do Norte teve ao todo ali 9
dinastias, 19 reis ao todo, estaremos vendo a partir de então, e todos eles fizeram o que é mal perante o Senhor. Ao ler as Escrituras, né, vocês vão ler agora durante as próximas semanas, sobre os reis do sul de Judá. Vamos ver reis ruins também, que caíram em idolatria e outros pecados mais. Mas os melhores reis, os reis ali que prestaram, que realmente foram fiéis ao Senhor, foram em Judá. No norte, não teve um ali que prestou e que realmente foi um rei bom perante o Senhor, temente a Deus. Então, só houve ali coisa ruim com essa divisão. A gente vê que isso tudo acontece por culpa do Salomão. Ah, Salomão, um rei tão sábio, tão sábio. E é importante, meus irmãos, que venhamos a refletir com isso. Porque nós temos que aprender tanto com os acertos e os erros de cada um. Assim como eu mencionei aqui, caramba, Salomão, que humildade, palavra a Deus, para ter um coração que sabe ouvir, precisamos copiá-lo. Da mesma forma, estamos vendo agora um comportamento que levou ele à ruína. Só que ao invés de copiá-lo, nós temos que aprender com esses erros. E qualquer um de nós está suscetível à queda. Somos suscetíveis. Para isso é o quê? É importante estarmos em constante vigilância. Precisamos ficar atentos. Precisamos vigiar e orar, meus irmãos. Não podemos dar brecha, não. O inimigo, ao nosso derredor aí, procurando um momento para realmente estragar. Então, precisamos vigiar muito, não dando lugar a Satanás. Então, estamos vendo aqui que o erro de Salomão trouxe consequências sérias para a vida dele, para o reino dele, para o reino do filho dele, para todo Israel. E isso aconteceu numa linha de tempo absurda. As consequências foram por séculos e séculos e séculos. Por isso que escutamos sobre 2 exílios, o cativeiro assírio e o cativeiro da Babilônia, que veremos mais adiante. O assírio foi justamente para essas tribos do norte, o reino de Israel. E o cativeiro da Babilônia foi justamente das tribos do sul, reino de Judá. Judá e Benjamim. Ok? As tribos de Judá e Benjamim. Então, estamos vendo aqui uma vulnerabilidade política. E, obviamente, essa divisão fragilizou ambas as nações. Não foi ruim só para um ou para outro, não. Foi ruim para os dois. Até militarmente houve aqui um problema, porque o exército ficou mais fraco. Porque antes, apesar, é importante que os irmãos entendam o seguinte: ainda que nós temos Reino do Norte e Reino do Sul, ainda assim, eles são divididos por tribos. Então, os militares eram clãs familiares. Cada tribo ali tinha o seu príncipe ali, que era o chefe de tribo. Então é importante entendermos isso. Porque nas leituras, se a gente não entender essa questão, vamos perder aí o sentido de algumas coisas. E vamos ver, divisão. Ou seja, o tamanho ali do exército, com menos de 2 tribos, era com certeza pior. A aliança política com essa divisão foi um negócio ali que deu muita dor de cabeça. Inclusive, tem momentos onde um ia contra o outro. Guerra entre Israel e Judá. Veremos mais adiante também. Mas houve a preservação do remanescente fiel. Deus manteve a linhagem de Davi em Judá, cumprindo ali a promessa messiânica.
E para encerrarmos, a 1h aqui da manhã já, estou fazendo essa gravação. Acabei de voltar aqui do culto, aí elaborei aqui, concluí, né, a elaboração aqui do estudo. E, meus irmãos, temos aqui várias e várias lições. Então, conforme eu mencionei, precisamos ter muito zelo. Tem condutas na vida que são como um veneno mortal. As mulheres estrangeiras foram um veneno para Salomão. Para muita gente, mulher é um veneno. Eu não estou falando aqui de casamento. Não. Porque quando o homem e a mulher se casam, há uma santidade. Isso é santo perante Deus, isso é bom. Mas agora estou falando sobre algo fora do casamento. Tanto para aquele que não é casado e acaba buscando fora, como aquele que ainda não é casado, de repente está em fornicação, ou de repente está em compromisso com uma e está com outras. Isso tudo é algo que traz consequências sérias, veneno mortal. Pessoas que estão em vícios, pessoas que, moralmente falando, caramba, tem uma conduta que causa repugnação perante Deus, porque perante o homem, de repente, a pessoa acha que engana, né? A Deus ninguém engana. Agora o homem, meu pastor não está vendo, aí xinga a vizinha, aí às vezes sai na briga com o vizinho, sai no tapa. Já ouvi cada coisa acontecer. Triste. Lembrando de Salomão quando ele estava ali no auge, quando realmente poderíamos olhar para ele. Olha só o impacto que ele trouxe à rainha de Sabá. E viemos a ter um testemunho de vida que realmente traga impacto, faça diferença na nossa geração. A gente vê que a queda de Salomão começou ali com questões pequenas, um compromisso político pequeno. Mas as escolhas de Salomão trouxeram consequências para as gerações inteiras depois dele. Agora, ainda assim, a gente vê que Deus é fiel. Porque mesmo Salomão vacilando, Deus vai anunciando, puxando a orelha. Salomão, eu já avisei. Tema a mim, siga apenas a mim, largue esses deuses. Vai. E ainda assim, por amor ao meu servo Davi, eu vou fazer até o filho. O reino dele, não é agora não. Deus é muito misericordioso, muito paciente. Meus irmãos, precisamos guardar o nosso coração. É dele que procedem as fontes da vida. Se nós temos um coração que sabe ouvir, assim como Salomão foi inicialmente, vai caminhar bem. Agora, se dermos uma brechazinha, o diabo quer isso aqui, ó, uma brecha pequenininha. Essa brechazinha que dá, ele entra. E aí, só ruim. Por isso que é importante em nossas vidas termos prioridades. E o primeiro lugar das nossas vidas tem que ser o Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amém, meus irmãos? Busque verdadeiramente a sabedoria, busque trabalhar com excelência, busque glorificar ao Senhor através das suas ações e venhamos a nos fortalecer no Senhor. Amém? Deus te abençoe grandemente. Nos vemos na próxima semana com mais um estudo bíblico.